ata da reunião do Copom, essa ata que é sempre muito aguardada pelo mercado, porque ela pode dar pistas sobre o que vai acontecer nos próximos meses, nas próximas reuniões do Copom. E a pista principal dessa vez, Rodrigo, é que quem está achando que essa taxa de 15% ao ano da Selic está alta, olha, gente, pode aí ser bastante paciente, porque ela deve continuar assim por um bom tempo, hein, Rodrigo? Um banho de água fria, né, em quem estava esperando que, com a queda de juros nos Estados Unidos, o Copom também poderia abaixar os juros aqui no Brasil. Os juros que bateu, a taxa Selic bateu 15% com os consecutivos aumentos que tivemos em 2025. Mas não foi o que aconteceu. Vamos ver a ata do Copom aqui, Marcelo? A gente tem os principais destaques aqui, feito pela nossa inteligência Edson Torres. O ambiente externo se mantém incerto em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos. Consequentemente, o comportamento e a volatilidade de diferentes classes de ativos têm sido afetados, com reflexos nas condições financeiras globais. Tal cenário exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado por tensão geopolítica, ou seja, é o Banco Central trazendo para o centro da mesa de decisão dele a questão geopolítica que o Brasil enfrenta, esse tarifaço aí do Donald Trump. Então, exatamente, consequências um pouco mais aprofundadas na nossa economia aí, né, Rodrigo? Exatamente, o Banco Central indicando que vai manter a cautela, vai manter um conservadorismo nesse momento. E o que isso significa de forma prática? Não fazer nenhuma alteração radical na taxa de juros. Vamos manter a taxa de juros no patamar atual, não vamos mexer por enquanto essa questão do tarifaço não for resolvida. Depois que for resolvida e a gente vê os efeitos que vamos ter com o tarifaço de fato, aí sim a gente pode pensar em aumentar ou abaixar a taxa de juros. Mas por enquanto, vamos manter a cautela, vamos manter a taxa no patamar atual. Temos mais uma tela? Temos mais uma tela, que bom. Olha só, em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica segue apresentando, conforme esperado, certa moderação no crescimento, mas o mercado de trabalho ainda mostra dinamismo. A gente vem mostrando bastante isso por aqui, né, Rodrigo? Sempre perguntando para os analistas, para os nossos entrevistados, se essa taxa de desemprego historicamente baixa, ela pode ser um empecilho aí para que as taxas de juros comecem a cair. Segundo o Copom, sim, né? Porque o que ele está dizendo claramente aqui é o seguinte: a atividade deu uma moderada, atividade de crescimento da economia, mas tem o dinamismo do mercado de trabalho que está sendo notado aí pelos diretores do BC. E aí você tem um efeito que vai demorar um pouco mais para acontecer, porque o mercado de trabalho está mostrando aquecimento, taxas de desemprego históricas, né? As menores taxas, então, são históricas, e aí você tem um tempo para que esses efeitos comecem a aparecer no crescimento econômico, no consumo. Quando o consumo aumenta, há uma preocupação em relação à inflação. E quando há preocupação em relação à inflação, o Banco Central começa a pensar se vale a pena ou não abaixar a taxa de juros. Se você abaixar a taxa de juros e você já tem crescimento do mercado econômico, você já tem crescimento do consumo, a inflação pode subir muito mais, Marcelo. Vamos para a próxima tela então, gente? Temos mais um destaque aqui. O destaque é o seguinte, olha, o cenário atual, marcado por elevada incerteza, exige cautela na condução da política monetária. O comitê seguirá vigilante, avaliando se a manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta. O comitê enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado. Mantenha essa arte na tela, porque eu quero destacar o seguinte, Rodrigo. Aqui é interessante essa linguagem, avaliando se a manutenção do nível corrente da taxa de juros, ou seja, avaliando se esses 15% aqui, por período bastante prolongado, será suficiente. Ele está querendo dizer o quê? Que pode ser que os 15 ainda não sejam suficientes. Tem gente achando que é ruim ficar aos 15, ele está dizendo o seguinte, ó, se precisar vai ser mais do que 15. Exatamente, até aqui no final, né, ele não hesitará em retomar o ciclo de ajuste. Qual que foi o ciclo de ajuste que a gente passou agora? Aumento da taxa Selic. E chama atenção também esse termo aqui, olha só, período bastante prolongado. A gente ainda não está num período bastante prolongado da taxa Selic em 15%. Ela aumentou recentemente para 15%. Quando a gente fala período bastante prolongado na economia, a gente sabe que a taxa Selic, para ter um efeito prático, Marcelo, ela leva cerca de 6 meses. Ou seja, a gente ainda não chegou nos 6 meses de taxa Selic em 15%. Então, o que o Banco Central ele passa o recado aqui é que muito provavelmente teremos uma taxa Selic por pelo menos 6 meses em 15%, e se as condições deteriorarem, a gente pode aumentar um pouquinho a mais.
Ou seja, como a gente está já quase em outubro, essa ata do Copom aqui, ela enterra qualquer expectativa de baixar os juros ainda esse ano, né? Muito provavelmente, dificilmente a gente vai ver uma queda de juros esse ano. É claro que o cenário internacional, dependendo do que o Federal Reserve vai fazer, se o Federal Reserve abaixar a taxa de juros em 50 pontos base, por exemplo, na próxima reunião do Fed, ao invés de abaixar 25 pontos na primeira reunião e depois 25 em dezembro, se o Fed decidir abaixar 50 pontos base nos Estados Unidos, o Copom pode começar a repensar essa decisão, mas ainda acho muito difícil, ainda acho mais provável que a gente vai terminar o ano com 15%.